Você já imaginou começar o dia com uma oração tão poderosa que transforma sua alma e ilumina seu caminho para sempre? As orações matinais, com o Papa Leão XIV, estão fazendo exatamente isso por milhões de brasileiros. Não importa o que o ontem tenha guardado, hoje marca um novo começo, uma página em branco, uma oportunidade renovada para caminhar na luz do amor de Deus. Você acordou esta manhã com um propósito divino, porque a obra de Deus em sua vida ainda não está completa. Talvez os dias recentes tenham sido esmagadores. Talvez você esteja carregando fardos invisíveis, lutando batalhas silenciosas, perguntando-se quando as coisas finalmente mudarão. Mas ouça atentamente: Deus não te esqueceu. Suas promessas permanecem firmes. Seu amor ainda te sustenta. E ao entrar neste momento sagrado de oração, algo está começando a mudar. Deus está agindo em seu favor. Mesmo quando está escondido de sua vista, Ele está abrindo portas invisíveis, desobstruindo caminhos e preparando avanços. O mesmo Deus que criou as estrelas, que acalma a tempestade, que renova os cansados, está com você agora mesmo. Então respire lenta e profundamente. Libere o medo, a dúvida, o estresse. Este momento é sagrado. Esta oração é mais do que palavras. É uma declaração de fé. E enquanto elevamos nossas vozes em ação de graças, prepare seu coração para a mudança, porque a gratidão convida à presença dele. O louvor desbloqueia seu poder. A crença acolhe o milagroso. Agora, peço que você faça algo ousado e fiel. Digite "Obrigado, Deus" nos comentários, curta este vídeo como um ato de fé e compartilhe-o com alguém que precisa de esperança hoje, porque quando nos unimos em oração, o céu responde. Você está pronto? Vamos orar juntos. Antes de começarmos, deixe um amém nos comentários, curta o vídeo e se inscreva para não perder a surpresa que espera por você no final. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso e Eterno, venho diante de Ti nesta manhã com o coração transborda de gratidão. Antes de apresentar qualquer pedido, antes de expressar uma única necessidade, quero pausar e dizer: obrigado, Deus. Obrigado por um dia totalmente novo. Obrigado pelo fôlego em meus pulmões, pela força em meu corpo, pela chance de começar novamente. Obrigado pelo nascer do sol que acordei para ver, pela graça de seguir adiante, por mais um momento para viver em teu propósito. Este dia nunca foi garantido. Este fôlego nunca foi devido. É um presente, e eu o recebo com um coração humilde. Senhor, Tu és bom, Tu és fiel, Tu és constante. Quando o mundo muda, quando situações abalam minha paz, quando a vida se torna incerta, Tu permaneces imutável. Tu és minha âncora, meu refúgio, minha torre inabalável. Em Ti encontro meu fundamento. Em Ti descubro esperança. Em Ti experimento a paz que transcende todo o entendimento. Pai, reconheço minha completa dependência de Ti. Sem Tua graça, estou perdido. Sem Tua misericórdia, não posso me manter de pé. Cada fôlego que tomo é evidência de Tua bondade. Cada passo que dou é guiado por Tua mão. Entrego este dia a Ti, Senhor. Conduza-me, guie-me, molde meus pensamentos, firme meu coração e permita que Tua vontade se desdobre em minha vida. Há momentos, Senhor, em que minha fé parece frágil, quando o medo tenta sussurrar mentiras em minha alma, quando a dúvida busca criar raízes, quando a ansiedade obscurece meu espírito. Mas hoje, decido permanecer firme em Tuas promessas. Tua palavra me assegura, em Hebreus 13, versículo 5, que Tu nunca me abandonarás, nem me desampararás. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Tua verdade proclama, em Isaías 54, versículo 17, que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você refutará toda língua que o acusar. Tuas escrituras me lembram,
em Romanos 8, versículo 37, que sou mais que vencedor por meio de Cristo que me fortalece. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então hoje, escolho a fé em vez do medo. Escolho acreditar que estás alinhando todas as coisas para o meu bem. Mesmo em temporadas de espera, através de cada desafio, mesmo quando o caminho é incerto, confio em Ti, Senhor. Creio que estás escrevendo uma história muito maior do que meus olhos podem ver. Agarro-me à verdade de que Teus planos para mim são cheios de propósito. Confio que cada atraso, cada porta fechada, cada contratempo está apenas me preparando para algo muito melhor. Pai, elevo cada fardo às Tuas mãos. Tu conheces os pesos que carrego em meu coração. Vês as batalhas que nunca expresso. Conheces as lágrimas que caem em segredo, as orações sussurradas na escuridão silenciosa. Coloco tudo diante de Ti. Abandono o estresse e a ansiedade. Entrego cada cuidado e preocupação a Ti. Tu és meu provedor, meu curador, meu guia através de cada tempestade. Não preciso resolver tudo sozinho, porque Tu és soberano sobre todas as coisas. Senhor, convido Tua presença em cada momento do meu dia. Esteja em meus pensamentos para que eu possa meditar no que é bom, nobre e verdadeiro. Esteja em minhas palavras para que eu fale vida, não dano. Esteja em minhas ações para que eu reflita Teu amor àqueles ao meu redor. Ensina-me a caminhar com compaixão, paciência e graça. Que minha vida, BR12, como um testemunho vivo de Tua fidelidade. Quer sentir o poder desta oração? Digite 1 nos comentários, clique no like e fique até o fim para um momento que vai tocar seu coração. Pai, agradeço pelas batalhas escondidas que já lutaste por mim, pelos perigos dos quais me protegeste, pelos ataques que bloqueaste, pelas portas que fechaste porque não faziam parte do Teu plano. Tu estás sempre agindo, mesmo quando não posso ver. Tu estás sempre se movendo, mesmo quando não sinto. E por isso, eu Te louvo. Obrigado, Senhor, pelas pessoas em minha vida, pela família que colocaste ao meu redor, pelos amigos que permaneceram ao meu lado, pelos estranhos cuja bondade veio quando mais precisei. Abençoa-os, Senhor. Cerca-os com Teu favor. Providencia para eles abundantemente. Atende-os em sua necessidade mais profunda. E para aqueles que me feriram, que me causaram dor, eu os libero em Tuas mãos. Ensina-me a amar como Tu amas, a perdoar como Tu perdoaste, a estender a graça tão livremente quanto Tu a deste a mim. Deus, sei que és o Deus das maravilhas. Nada é grande demais para Ti, nada está além do Teu poder. Então hoje, permaneço em fé inabalável, acreditando em avanços. Peço por cura em corpos, restauração em relacionamentos e por portas que se abram onde nenhuma parece existir. Declaro que hoje transborda de momentos divinos, bênçãos inesperadas e favor sobrenatural. Pai, que este dia seja separado, que seja marcado pela Tua proximidade, Tua paz e Tua poderosa mão em ação. Mantém meu coração alinhado com Tua verdade, permite que meu espírito permaneça sensível à Tua orientação, que minha vida seja um vaso que reflita a Tua glória. Abro meu coração ainda mais hoje, Senhor. Faz espaço em mim para mais de Ti, para mais do Teu discernimento, mais da Tua força, mais do Teu amor. Satura-me com uma fome por Tua presença, um desejo profundo por Tua justiça, uma ânsia que só Tu podes satisfazer. Este mundo pode oferecer prazeres passageiros, felicidade momentânea, mas somente Tu, ó Senhor, és a fonte de alegria eterna. Não quero ser preenchido com o que desvanece, quero ser preenchido por Ti, Senhor. Remove qualquer coisa em mim que resista à Tua vontade. Se o orgulho persistir em meu coração, humilha-me. Se o rancor criar raízes, suaviza-me. Se o medo se instalar,
Substitua-o por uma fé ousada. Se eu estiver confiando em minha própria força, ensina-me a depender totalmente de ti. Não quero tomar decisões a partir de um lugar de impaciência ou ansiedade. Quero seguir a condução do teu Espírito. Espírito Santo, guia meus passos neste dia. Sê a voz da sabedoria quando eu estiver incerto. Sê o leve puxão quando precisar me afastar das distrações. Sê a convicção quando eu for tentado a me desviar. Sê o conforto quando o peso da vida parecer demais. Caminha ao meu lado, Senhor. Fala à minha alma. Ajuda-me a ouvir-te mais claramente, a conhecer-te mais intimamente, a confiar em ti mais plenamente. Senhor, elevo meus sonhos e desejos diante de ti. Tu vês cada esperança silenciosa escondida no fundo do meu coração, as orações que sussurro sem palavras, as coisas que anseio, mas hesito em falar em voz alta, os desejos que carrego, mesmo quando luto para acreditar que se tornarão realidade. Mas tu és o Deus do impossível. Tu és aquele que faz rios em lugares secos, que traz. Vamos juntos nessa jornada de fé? Comente "Eu creio", inscreva-se e descubra a revelação especial no final do vídeo. I'm sorry, but the artifact content exceeds the maximum token limit for this response. To fully address your request while adhering to the limit, I will provide a shortened version of the prayer in Brazilian Portuguese, ensuring a proper punctuation, grammar, and structure as requested, with the full content available upon request. Please let me know if you'd like the complete artifact or specific sections. Não importa o que o ontem tenha guardado, hoje marca um novo começo, uma página em branco, uma oportunidade renovada para caminhar na luz do amor de Deus. Você acordou esta manhã com um propósito divino, porque a obra de Deus em sua vida ainda não está completa. Talvez os dias recentes tenham sido esmagadores. Talvez você esteja carregando fardos invisíveis, lutando batalhas silenciosas, perguntando-se quando as coisas finalmente mudarão. Mas ouça atentamente. Deus não te esqueceu. Suas promessas permanecem firmes. Seu amor ainda te sustenta. E ao entrar neste momento sagrado de oração, algo está começando a mudar. Deus está agindo em seu favor. Mesmo quando está escondido de sua vista, Ele está abrindo portas invisíveis, desobstruindo caminhos e preparando avanços. O mesmo Deus que criou as estrelas, que acalma a tempestade, que renova os cansados, está com você agora mesmo. Então respire lenta e profundamente. Libere o medo, a dúvida, o estresse. Este momento é sagrado. Esta oração é mais do que palavras, é uma declaração de fé. E enquanto elevamos nossas vozes em ação de graças, prepare seu coração para a mudança, porque a gratidão convida à presença dele. O louvor desbloqueia seu poder. A crença acolhe o milagroso. Agora, peço que você faça algo ousado e fiel. Digite "Obrigado, Deus" nos comentários, curta este vídeo como um ato de fé e compartilhe-o com alguém que precisa de esperança hoje, porque quando nos unimos em oração, o céu responde. Você está pronto? Vamos orar juntos. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso e Eterno, venho diante de Ti, nesta manhã, com o coração transborda de gratidão. Antes de apresentar qualquer pedido, antes de expressar uma única necessidade, quero pausar e dizer: obrigado, Deus. Obrigado por um dia totalmente novo. Obrigado pelo fôlego em meus pulmões, pela força em meu corpo, pela chance de começar novamente. Obrigado pelo nascer do sol que acordei para ver, pela graça de seguir adiante, por mais um momento, para viver em teu propósito. Este dia nunca foi garantido. Este fôlego nunca foi devido. É um presente, e eu o recebo com um coração humilde. Senhor, Tu és bom, Tu és fiel, Tu és constante. Quando o mundo muda, quando situações abalam minha paz, quando a vida se torna incerta, Tu permaneces imutável.
Tu és minha âncora, meu refúgio, minha torre inabalável. Em ti, encontro meu fundamento. Em ti, descubro esperança. Em ti, experimento a paz que transcende todo entendimento. Pai, reconheço minha completa dependência de ti. Sem tua graça, estou perdido. Sem tua misericórdia, não posso me manter de pé. Cada fôlego que tomo é evidência de tua bondade. Cada passo que dou é guiado por tua mão. Entrego este dia a ti, Senhor. Conduza-me, guie-me, molde meus pensamentos, firme meu coração e permita que tua vontade se desdobre em minha vida. Há momentos, Senhor, em que minha fé parece frágil, quando o medo tenta sussurrar mentiras em minha alma, quando a dúvida busca criar raízes, quando a ansiedade obscurece meu espírito. Mas hoje, decido permanecer firme em tuas promessas. Tua palavra me assegura, em Hebreus 13, versículo 5, que tu nunca me abandonarás, nem me desampararás. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Tua verdade proclama em Isaías 54, versículo 17, que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você refutará toda língua que o acusar. Tuas escrituras me lembram, em Romanos 8, versículo 37, que sou mais que vencedor por meio de Cristo que me fortalece. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, hoje, escolho a fé em vez do medo. Escolho acreditar que estás alinhando todas as coisas para o meu bem. Mesmo em temporadas de espera, através de cada desafio, mesmo quando o caminho é incerto, confio em ti, Senhor. Creio que estás escrevendo uma história muito maior do que meus olhos podem ver. Agarro-me à verdade de que teus planos para mim são cheios de propósito. Confio que cada atraso, cada porta fechada, cada contratempo está apenas me preparando para algo muito melhor. Se esta mensagem te inspira, deixe um coração nos comentários, dê um like e assista até o fim para uma bênção inesperada. Senhor, agradeço por ouvir minha voz, por te aproximares, por receberes cada palavra, até aquelas que não consegui expressar em voz alta. Tu vês as profundezas do meu coração. Conheces cada desejo, entendes cada luta, e mesmo quando meus lábios se calam, tu ainda sabes o que minha alma clama. Agradeço não apenas pelo que vejo com meus olhos, mas também pelo que permanece escondido, pelas batalhas que lutaste por mim, pelas portas que fechaste para me proteger, pelos momentos em que disseste ainda não, porque algo maior estava sendo preparado. Agradeço pelas lições encontradas nas dificuldades, pela força construída através das provações e pela sabedoria descoberta em temporadas de espera, porque cada coisa, cada alegria, cada obstáculo, cada momento é tecido em teu plano perfeito. Posso não compreender sempre o motivo, mas escolho confiar. E mesmo que hoje não se desenrole como espero, mesmo que venha a decepção, mesmo que minhas orações não pareçam ser respondidas imediatamente, ainda direi: obrigado, Senhor. Porque minha fé não depende do que vejo. Ela está ancorada em quem tu és. Tu és bom, tu és fiel, e és sempre digno do meu louvor, independentemente das circunstâncias. Então hoje, sigo adiante com ousadia, não com confiança em minha própria força, mas com total confiança em ti. Sei que não caminho sozinho. Sei que tu vais à minha frente, ao meu lado e atrás de mim. Estou cercado, estou protegido, sou profundamente amado. Declaro que este dia é abençoado. Este dia é coberto pelo teu favor. Este dia está cheio de encontros divinos, bênçãos inesperadas e paz sobrenatural. E agora, Senhor, entrego tudo às tuas mãos. Minhas preocupações, minhas esperanças, meus medos e meu futuro, tudo pertence a ti. Caminharei pela fé, não pelo que vejo. Confiarei em tua bondade. Te louvarei
não apenas com minha voz, mas com a forma como vivo. Em nome poderoso, incomparável e forte de Jesus, eu oro. Amém. Antes de mergulharmos, mostre sua fé. Comente "Glória a Deus". Inscreva-se e não perca o final surpreendente que preparamos para você. As orações matinais com o Papa Leão XIV têm tocado corações no Brasil e no mundo, trazendo uma onda de renovação espiritual que ressoa profundamente com a alma brasileira, tão enraizada na fé, na esperança e na comunhão. Ao refletir sobre essas orações, sinto uma conexão poderosa com algo maior, um chamado para começar cada dia com gratidão e propósito. A mensagem central dessas orações é clara. Não importa o peso do passado ou as incertezas do futuro. Cada manhã oferece uma nova chance de alinhar nossa vida com a vontade divina. No contexto brasileiro, onde a espiritualidade é vivida com paixão e intensidade, essas palavras ecoam como um convite para reacender a chama da fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando ouço as palavras do Papa Leão XIV, sinto um lembrete de que Deus nunca nos abandona, como prometido em Hebreus 13, versículo 5. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Essa certeza me faz refletir sobre as vezes em que deixei o medo ou a dúvida dominarem meus pensamentos, esquecendo que a presença divina está sempre ao meu lado, guiando e sustentando. Uma das lições mais profundas que tiro dessas orações é a importância de começar o dia com um coração grato. No Brasil, onde celebramos a vida com alegria, seja nas festas de rua ou nas reuniões familiares, a gratidão é um valor que nos une. As orações matinais me ensinam a valorizar as pequenas bênçãos diárias: o sol que nasce, o café quente na mesa, o sorriso de um ente querido. Esses momentos, muitas vezes negligenciados, são lembretes de que Deus está presente nos detalhes. Aplicando isso à vida, percebo que cultivar a gratidão transforma minha perspectiva. Em vez de focar no que falta, passo a enxergar a abundância ao meu redor. Isso me ajuda a enfrentar desafios com mais leveza, seja lidando com as pressões do trabalho em uma cidade agitada como São Paulo, ou navegando pelas complexidades das relações pessoais em uma comunidade unida como as do interior do Nordeste. Outra lição poderosa é a escolha pela fé em vez do medo. No Brasil, onde enfrentamos desigualdades, incertezas econômicas e às vezes adversidades, a mensagem de confiar nas promessas de Deus, como em Isaías 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. É um alento. Essas orações me lembram que mesmo quando o caminho parece incerto, como nas curvas de uma estrada sinuosa, na Serra da Mantiqueira, Deus está alinhando todas as coisas para o meu bem. Aplico isso na minha vida ao decidir confiar em Deus em momentos de dúvida, como quando enfrento uma decisão difícil no trabalho ou quando me sinto sobrecarregado pelas responsabilidades. Em vez de ceder à ansiedade, escolho orar, respirar fundo e entregar minhas preocupações, sabendo que Deus é soberano. Além disso, as orações matinais com o Papa Leão XIV reforçam a importância do perdão e da compaixão, valores profundamente enraizados na cultura brasileira. Somos um povo que abraça, que acolhe, que encontra alegria em compartilhar. Quando o Papa fala sobre liberar aqueles que nos feriram, lembro-me de como o perdão é libertador. Na minha vida, isso significa soltar mágoas antigas, como uma discussão com um amigo ou um mal-entendido familiar, para abrir espaço para a paz. Inspirado por essa mensagem, aplico a compaixão no meu dia a dia, seja ajudando um vizinho em dificuldade ou ouvindo com paciência alguém que precisa desabafar. Esses pequenos atos refletem o amor de Deus e fortalecem os laços comunitários
tão valorizados no Brasil. Por fim, essas orações me desafiam a viver com propósito. No Brasil, onde a fé é vivida de forma vibrante, seja nas procissões de Nossa Senhora Aparecida ou nas orações em família, somos chamados a ser luz no mundo. Isso me inspira a fazer escolhas que reflitam minha fé, ser honesto no trabalho, generoso com os outros e resiliente diante das adversidades. Cada oração matinal é um convite para alinhar minhas ações com os valores cristãos, transformando não apenas minha vida, mas também impactando aqueles ao meu redor. Essa prática me ensina que a fé não é apenas um momento de oração, mas um estilo de vida que se manifesta em cada escolha, cada palavra e cada gesto. Meus amigos, se essas reflexões tocaram seu coração, se a mensagem das orações matinais com o Papa Leão XIV reacendeu sua fé, não guarde isso para si. Deixe um amém nos comentários, curta este vídeo como um ato de gratidão e compartilhe-o com alguém que precisa de esperança hoje. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma mensagem de inspiração. Fique até o fim, pois há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos espalhar essa luz e transformar vidas com o poder da oração. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. A velhice não é o fim da jornada, mas o momento de maior vigilância. Descubra com o Papa Leão XIV as 7 armadilhas que podem roubar sua paz espiritual. Chega um momento na vida em que a brisa da juventude já não carrega o mesmo vigor, quando as noites se tornam mais silenciosas e os dias são preenchidos mais por reflexões do que por ambições. O envelhecimento se instala sobre nós como um sussurro suave. No início, é quase imperceptível, mas logo se torna inegavelmente real. E à medida que os anos passam, alguns começam a acreditar que para permanecerem conectados, para se sentirem valiosos, para evitar o isolamento, devem se conformar ao mundo ao seu redor. Eles começam a se tornar excessivamente gentis, excessivamente complacentes, excessivamente abertos a pessoas e influências que Deus nunca quis que acolhessem. Mas estou aqui hoje para lembrá-los de que uma coragem sagrada deve despertar em seu espírito à medida que envelhecem. Há uma força, não social, mas espiritual, que Deus está chamando vocês a caminharem. Antes de começarmos, deixe um nos comentários, se você quer proteger sua fé. Curta, se inscreva e não perca o final surpreendente. O mundo sugerirá que vocês permaneçam agradáveis, educados e digam sim, mesmo quando seu espírito claramente diz não. Mas, querido amigo, Deus não está criando uma geração de crentes envelhecidos para serem pisoteados pelo inimigo. Ele está chamando seus guerreiros experientes para se levantarem com discernimento, para caminharem em sabedoria e para protegerem sua paz tão ferozmente quanto um leão protege seus filhotes. Na juventude, vocês tinham margem para erros. Tinham tempo para se recuperar de decisões imprudentes, energia para se libertar de relacionamentos prejudiciais e conexões desalinhadas. Mas agora, em seus anos mais avançados, as consequências são mais graves. O tempo é mais limitado. Cada decisão que vocês tomam tem um significado mais profundo. E cada pessoa que acolhem em suas vidas tem um poder maior para elevá-los ou derrubá-los. É por isso que falo com vocês com santa urgência. Parem de ser excessivamente complacentes em seus anos de maturidade. Não deixem o medo da solidão governar suas escolhas. Não permitam que a fome por companhia os cegue para os esquemas do inimigo. O serpente é astuto e ele não ataca apenas os jovens. Ele se infiltra em lares de idosos, fala ao coração de viúvos, mascara-se como um amigo familiar, um vizinho gentil
ou um parente bem-intencionado, mas seu objetivo é roubar sua paz, enfraquecer seu espírito e transformar seus anos dourados em uma estação de arrependimento. Deus não preservou suas vidas por tanto tempo apenas para vê-los cair em braços indignos. Deus não terminou com vocês. Se vocês ainda estão respirando, ainda carregam um propósito. E esse propósito exige proteção, exige separação, exige que vocês parem de dizer sim a cada convite, cada chamada, cada rosto agradável. Vocês devem defender seu coração com força, guardar seus pensamentos com verdade e declarar: não, não hoje. Caminhei muito próximo de Deus para permitir que uma conexão errada me leve à confusão. Em 2 Timóteo 4, versos 3 e 4, está escrito: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Muitos dos santos experientes de Deus acolheram a companhia errada e agora se perguntam por que sua paz desapareceu, por que sua clareza se foi, por que suas orações parecem sem poder e sua força está desvanecendo. Não é sempre a idade que nos enfraquece? Às vezes, é a presença das pessoas erradas ao nosso redor. É o inimigo que toma assento à nossa mesa enquanto nos convencemos de que estamos apenas sendo educados. A amabilidade é uma bênção quando guiada pelo Espírito, mas se torna um fardo quando movida pelo medo. Alguns de vocês estão sendo gentis porque têm medo de ficar sozinhos. Hesitam em dizer não, sentem-se desconfortáveis com confrontos, mas eu declaro a vocês hoje, em 1 João 4, verso 18, no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Deus não lhes deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã, como está escrito em 2 Timóteo 1, verso 7. Vocês não foram feitos para satisfazer a todos em seus anos de maturidade. Foram feitos para honrar a Deus. Que isso seja suficiente. Parem de deixar as pessoas convencê-los a fazer coisas que seu espírito já sabe que não estão certas. Parem de realizar reuniões que os deixam vazios em vez de renovados. Parem de dar seus recursos a pessoas que apenas tomam e nunca investem em vocês. Seu coração é valioso demais, sua paz é santa demais, seu legado é significativo demais para ser desperdiçado agradando a multidão errada. Gosta de mensagens que tocam a alma? Comente fé e se inscreva no canal. Fique até o fim para uma revelação especial. Não estão sendo duros ao estabelecer limites. Estão sendo sábios. Não estão sendo desrespeitosos ao dizer não. Estão sendo obedientes. O inimigo quer convencê-los de que ser gentil significa ser complacente. Mas Deus os está chamando a permanecerem em convicção. Jesus era o amor personificado, mas não permitiu que todos tivessem acesso ao seu círculo íntimo. Ele não se entregou a qualquer um. Ele não se preocupava em ser querido. Ele estava focado em seu propósito. E vocês devem fazer o mesmo, especialmente agora. Cerquem-se de pessoas que os elevam no Senhor, que os lembram de sua identidade em Cristo, que oram com vocês e permanecem em fé ao seu lado, que honram seu espaço e valorizam seu tempo, que não trazem caos, mas carregam paz por onde passam. À medida que envelhecem, seu círculo deve se tornar menor. Isso não é solidão, é preservação, é segurança espiritual. Não deixem seus anos dourados serem manchados pelo arrependimento. Não entreguem seus últimos capítulos a pessoas que não mereceram uma única frase. Não sorriam para demônios vestidos de carne. Vocês são vasos do Altíssimo, templos vivos do Espírito Santo. Não são velhos demais para discernir, para escolher a justiça, para se afastar do que drena sua alma. Eu falo agora a todo coração que sentiu culpa por se afastar, a todo idoso
que se sentiu obrigado a participar de eventos que não mais desfruta, a dar mais do que deveria, a suportar conversas que perturbam seu espírito. Ouçam atentamente. Deus não está chamando vocês a sofrerem em silêncio por causa das aparências. Ele não está pedindo que troquem sua paz apenas para manter os outros confortáveis. Se seu espírito está inquieto, isso é um aviso. O Espírito Santo é seu guia. Sigam-no, não as demandas das pessoas. Vocês estão entrando em uma das temporadas espiritualmente mais significativas de suas vidas. Neste momento, vocês carregam mais do que experiência, carregam autoridade. Quando falam, o inimigo treme. Quando oram, as coisas começam a mudar. Quando entram em um ambiente, o peso de seus anos de fé carrega uma presença que o mundo não pode compreender. É por isso que vocês não podem mais se permitir passar tempo com as pessoas erradas. Não podem permitir que qualquer um tenha acesso à sua casa, aos seus ouvidos ou ao seu coração, especialmente aqueles que não honram o Deus dentro de vocês. Não estou dizendo para serem duros, estou dizendo para serem santos. Não estou dizendo para se isolarem, estou dizendo para se cercarem de sabedoria, de discernimento, de proteção divina. Vocês são guerreiros, não pessoas escondidas no fundo. São santos experientes, não marionetes a serem controladas. São ungidos, não pessoas buscando aprovação, e o inimigo treme quando vocês plantam seus pés e declaram: não vou comprometer. Ei, você está pronto para crescer na fé? Curta o vídeo, comente amém e ative o sininho para não perder o final impactante. Deixem os outros pensarem o que quiserem, deixem que sussurrem, que digam: você mudou? E eles estão certos. Vocês mudaram, vocês amadureceram, testemunharam demais da fidelidade de Deus para desperdiçar sua força nas distrações do homem. Vocês enfrentaram tempestades que outros não sobreviveram. Disseram adeus a amigos, lamentaram a perda de entes queridos, batalharam contra doenças, dores de coração e adversidades, e ainda estão aqui. Isso não é a marca de alguém desesperado por aceitação, é o legado de alguém chamado. Portanto, não. Vocês não precisam participar de todas as reuniões, não precisam retornar todas as chamadas, não precisam abrir a porta para cada visitante. Agora é seu tempo de proteger o que resta, de honrar o que é sagrado, de terminar sua corrida com força. Deixem que digam que vocês são distantes, deixem que chamem vocês de estranhos, deixem que digam que não são mais tão sociáveis quanto antes. Isso é porque vocês passaram de agradar pessoas a perseguir propósito, do caos à calma, de dizer sim a todos para dizer sim a Deus. E quando vocês dizem sim a Deus nesta temporada, preparem-se. Preparem-se para uma paz mais profunda, para uma força renovada, para uma visão divina, para manhãs tranquilas, com o Espírito Santo sussurrando mistérios ao seu coração. Prepare-se para palavras de sabedoria que fluem como mel, para sonhos que são revividos, para visões que retornam, para o fogo santo cair novamente, porque uma vez que vocês fecham a porta para relacionamentos errados, Deus começa a abrir os certos. Uma vez que vocês eliminam a confusão, a revelação começa a fluir. Vocês pensaram que ser excessivamente amigável os protegeria da solidão, mas isso estava roubando sua proximidade com Deus. Vocês pensaram que manter a paz com os outros era algo bom, mas isso estava custando a paz que excede todo o entendimento. Vocês pensaram que a gentileza era inofensiva, mas estavam ignorando o aviso do Espírito. Esta é sua convocação de volta à clareza espiritual, aos limites saudáveis, ao fogo renovado e à verdade inabalável. E ouçam-me claramente. A geração mais jovem está observando. Eles estão procurando por anciãos que caminhem no poder, não na passividade. Eles precisam testemunhar o que a verdadeira fé parece
quando não é fácil. Eles não precisam que vocês sejam modernos, precisam que sejam fiéis. Eles não precisam da sua popularidade, precisam da sua luz. Vocês não estão apenas passando pelos seus últimos dias, estão abrindo um caminho para aqueles que virão depois. Sua vida ainda fala. Suas decisões ainda pregam. Seu sim e seu não ainda enviam ondas de choque pela atmosfera espiritual. Então, façam suas escolhas com coragem. Escolham ousadamente. Escolham a justiça, mesmo que isso custe relacionamentos. Escolham a paz, mesmo que venha com ser mal compreendido. Escolham Deus, mesmo que isso signifique caminhar sozinhos. Se esta mensagem falar ao seu coração, deixe um like e comente. Glória! Veja até o fim para uma surpresa que vai te abençoar. Em Deuteronômio 34, verso 7, está escrito sobre Moisés. Moisés tinha 120 anos quando morreu, sua visão não havia enfraquecido, nem sua força se esgotara. Ele permaneceu aguçado, resiliente e ardendo com paixão santa. E vocês acham que ele passou esses últimos anos buscando a opinião das pessoas ou entretendo tolices? Absolutamente não. Ele ficou sozinho no topo da montanha com Deus. Ele viveu na voz do Todo-Poderoso. Ele habitou na presença sagrada daquele que formou os céus e a terra. Essa mesma herança pertence a vocês. Não uma vida cheia de distrações, barulho ou conversas sem sentido, mas uma marcada por uma profunda intimidade com o próprio Deus. Infelizmente, muitos dos amados filhos e filhas de Deus estão permitindo que outros roubem esse lugar sagrado. Vocês abrem a porta para a tolice, convidam fofocas para o seu santuário, acolhem pessoas que zombam da santidade, que ridicularizam a oração, que desprezam as coisas de Deus e acham que é apenas ser cortês. Mas não é. Vocês estão fazendo uma troca perigosa. Estão trocando o óleo do Espírito pela aprovação vazia do homem. E o Senhor está dizendo, em 2 Coríntios 6, versos 17 e 18, portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei, serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Há uma autoridade santa que repousa em sua idade. Vocês caminharam com Deus por mais tempo do que muitos estiveram vivos. Descobriram através da dor o que a obediência custa e o que a desobediência custa ainda mais. Foram restaurados, curados, salvos, quando ninguém mais pôde alcançá-los. Agora vocês carregam um tipo de sabedoria que não vem de livros ou mídia. Ela foi forjada na fornalha da aflição e provada no campo de batalha da vida. Esse tipo de sabedoria não é para todos. Não joguem suas pérolas diante daqueles que pisoteiam o que é sagrado. Não permitam que pessoas que não temem ao Senhor tenham acesso ao tesouro que Deus colocou em vocês através de décadas de devoção. Este não é o momento de diluir sua voz, de recuar, de ser a zona de conforto de todos. Não. Este é o tempo de falar a verdade com clareza, de nomear o pecado sem hesitação, de elevar o padrão de justiça e de se posicionar como um farol em um mar de confusão espiritual. Vocês não podem cumprir esse chamado se estiverem sempre tentando manter a paz com aqueles que amam o mundo mais do que amam a Deus. Há um espírito enganador movendo-se na terra. Ele não grita, ele sussurra, lisonjeia, apresenta-se como amigo, aparece com palavras gentis e sorrisos calorosos. Mas sua verdadeira intenção é desgastá-los e silenciar seu testemunho. Vocês pensam que estão apenas tendo uma conversa, mas, sem saber, estão dando ao inimigo um assento à sua mesa. Pensam que estão sendo apenas gentis, mas estão permitindo que a voz do compromisso fale mais alto que a voz da convicção. E o Senhor está chamando vocês agora para acordarem e recuperarem sua autoridade. Sejam o vigia na muralha.
Permaneçam firmes sobre sua paz. Não se deixem mover pelas lágrimas de manipuladores ou pela pressão de companhias ímpias. Que seu sim signifique sim, e seu não signifique não. Se alguém está drenando seu espírito e distraindo você de sua missão, corte-os. Não com raiva, mas com coragem. Não com ressentimento, mas com resolução justa. Vocês não estão afastando-os com crueldade. Estão protegendo o que Deus colocou em vocês, e alguns de vocês precisam deste lembrete. Não é falta de amor se afastar, é falta de amor ficar em silêncio enquanto sua alma definha. Não é errado dizer, preciso de distância. É certo dizer, preciso de paz. Jesus mesmo se retirava. Ele escapava das multidões. Ele se afastava quando o Espírito o guiava a outro lugar. E se o Filho de Deus sabia quando se separar, vocês também deveriam. Este é o seu momento de caminhar em solidão sagrada, se for necessário. É sua hora de construir um espaço onde Deus se sinta em casa. Que sua casa volte a ser um santuário. Que sua sala de estar se torne uma câmara sagrada. Que sua varanda se torne uma plataforma para a verdade. Que a palavra de Deus sature seu espaço como um incenso fragrante. Que o louvor substitua as conversas fúteis. Que a oração se eleve em vez de conversas vazias. Que sua paz fale mais alto que sua polidez. Quer fortalecer sua jornada espiritual? Inscreva-se, comente vida e fique até o final para um momento que vai te emocionar. Parem de oferecer explicações a pessoas que nunca foram destinadas a estar em seu círculo íntimo. Parem de justificar seu silêncio. Parem de se desculpar por estabelecer limites santos. Vocês não precisam da aprovação de ninguém para caminhar em obediência. Não precisam de permissão para seguir a orientação do Espírito. Vocês não são responsáveis perante o homem. São responsáveis perante aquele que criou seus dias e segura seu fôlego em suas mãos. Vocês passaram por muita coisa para fingir agora. Enterraram filhos, sobreviveram a doenças, encararam a morte de frente, perderam tudo e viram Deus restaurar. Como o inimigo ousa pensar que pode distraí-los com pessoas rasas neste ponto de suas vidas? Vocês são realeza, guerreiros espirituais, colunas na casa do Senhor. Caminhem como tal, falem como tal, vivam como tal. Sua vida agora deve refletir a plena medida da glória que vocês carregaram todos esses anos. Sua presença deve mudar a atmosfera. Sua voz deve fazer a terra tremer. Suas orações devem alcançar os céus. Vocês não estão apenas cruzando a linha de chegada, estão cruzando com propósito. E não podem fazer isso se sua vida estiver enredada em compromissos. O barulho deve parar. A desordem deve ser silenciada. As influências erradas devem ser removidas. Vocês superaram a necessidade de aprovação, o desejo de ser convidados para todos os lugares, o drama e o jogo. Isso não é arrogância, é o que a maturidade espiritual parece. É o Espírito de Deus separando vocês para o propósito dele. O mesmo Deus que caminhou com Abraão, que lutou com Jacó, que chamou Samuel à noite, que encontrou Moisés no Monte Sinai, está caminhando com vocês agora. Não ousem diminuir sua presença apenas para parecerem agradáveis. Alguns de vocês foram designados para serem como Elias nestes últimos dias, a única voz em sua comunidade corajosa o suficiente para dizer o que outros têm medo de falar. Outros são como Ana no templo, chamados a passar seus últimos anos em oração, pavimentando o caminho para uma geração que ainda não compreendeu o poder da verdadeira santidade. Outros ainda são como Paulo, correndo forte até o fim, escrevendo suas últimas palavras e passando a tocha. Vocês não podem mais se permitir serem distraídos por relacionamentos carnais e rasos. Devem caminhar em separação sagrada, não em orgulho, mas em obediência.
Devem carregar o fogo da dedicação. Devem ser capazes de olhar nos olhos dos outros e dizer: eu os amo, mas escolho seguir a Deus. Devem valorizar o sussurro do Espírito Santo mais do que a aprovação das pessoas. Devem defender o óleo que receberam, proteger o manto que carregam e correr sua corrida com fogo na voz e glória no olhar. O Senhor está levantando um remanescente de anciãos, crentes experientes que operam em autoridade espiritual, falam com poder e se recusam a ceder às pressões da cultura. Vocês são um deles. Isso não é sobre personalidade, é sobre propósito. Não é sobre ser duro, é sobre ser autêntico. Este é seu chamado claro e urgente. Assumam plenamente sua posição ordenada, não como outro rosto gentil na multidão, mas como uma voz profética para a sua geração. Cada segundo importa agora. Cada conversa tem peso eterno. Cada escolha que vocês fazem ecoa na eternidade. Deus está refinando vocês, chamando-os para fora, separando-os. Porque o que está por vir exige santidade, foco inabalável e devoção total. Vocês verão o que outros não podem. Reconhecerão o que outros ignoram. Carregarão a mensagem do Senhor, enquanto outros oferecem apenas barulho. É por isso que vocês sentem a necessidade de se afastar de algumas pessoas. É por isso que seu círculo está encolhendo. Não é rejeição, é redirecionamento divino. Eu falo isso sobre suas vidas agora. Que seu discernimento seja afiado como uma lâmina, que seu coração seja protegido por limites celestiais, que sua visão atravesse além das aparências, que seus ouvidos estejam sintonizados apenas com a voz do céu, que sua casa seja um santuário cheio da presença de Deus, que seus últimos dias carreguem mais peso e glória do que tudo o que veio antes. E ouçam isto bem. Este não é o momento de questionar o Espírito de Deus dentro de vocês. Quando ele os instiga a se desconectar, não hesitem. Quando ele os move a se afastar, não olhem para trás. Quando ele os chama para ficarem quietos, obedeçam imediatamente. Os dias estão escuros, o tempo é curto e Deus está convocando seus guerreiros experientes, santos maduros, para subirem a um terreno mais alto. Vocês não são chamados a permanecer no vale da confusão espiritual com os instáveis e rebeldes. São chamados ao topo da montanha, ao lugar escondido, à presença sagrada, onde a revelação flui e os fardos pesados são quebrados. Não confundam amor com acesso ilimitado. Vocês podem amar profundamente alguém e ainda proteger sua paz. Podem levantar alguém em oração e ainda dizer: isso termina aqui. Podem perdoar e ainda traçar um limite claro. Em Mateus 17, versos 1 a 3, lemos que Jesus levou apenas Pedro, Tiago e João para testemunhar a transfiguração. Ele discipulou 12, mas apenas 3 viram a glória e apenas um descansou contra seu coração. Tomem nota do exemplo. O amor é para todos, mas o acesso é conquistado. Um dos maiores riscos de ser excessivamente amigável em seus anos de maturidade é esquecer o preço que vocês pagaram por sua sabedoria. Vocês suportaram batalhas espirituais que teriam esmagado outros, enfrentaram tentações, superaram tempestades e emergiram com cicatrizes que se tornaram histórias de vitória. Vocês estiveram à beira da morte e viram Deus trazê-los de volta. Agora o inimigo adoraria atraí-los para distrações, amizades superficiais, conversas sem sentido e conexões rasas, destinadas a drenar sua força e apagar seu fogo. Mas essa temporada acabou. Não agora, não para vocês. Sua presença é preciosa demais para ser desperdiçada em coisas que não têm peso eterno. Sua presença é poderosa demais para ser gasta em lugares onde Deus não é honrado. Seu espírito amadureceu demais para entreter tolices espirituais disfarçadas de polidez. Parem de se desculpar por terem limites.
Parem de explicar o silêncio que precisam para ter clareza. Parem de defender a santidade que Deus cultivou em vocês. Vocês estão em uma missão divina, e se outros não conseguem lidar com o fogo que vocês carregam, que observem de longe. Há uma autoridade sagrada que repousa sobre os anciãos nesta hora, um manto profético, um fardo divino para dizer o que deve ser dito, mesmo que seja desconfortável. E alguns de vocês podem sentir esse movimento. Tentaram ficar em silêncio, tentaram ser agradáveis, mas o fogo dentro de vocês está pronto para ser liberado. Esse é o Espírito de Deus reavivando sua voz, reacendendo seu propósito e afiando sua percepção espiritual. Vocês não foram feitos para confortar aqueles presos em uma vida morna. Foram feitos para despertá-los para se levantarem. Não foram criados para entreter os perdidos. Foram escolhidos para guiá-los para fora. Não foram designados para desculpar o pecado. Foram ungidos para expô-lo. Este não é o momento de baixar o padrão, é o momento de erguer a bandeira da verdade e declarar ousadamente que a santidade ainda importa. A verdade não mudou. Deus ainda fala. O julgamento ainda permanece. Sim, somos ordenados a amar, mas nunca somos chamados a aprovar o que Deus rejeita. Na velhice, sua graça não deve se alargar em compromisso. Deve se estreitar em clareza, não por dureza, mas por revelação. Quanto mais vocês caminham com Deus, mais seu discernimento se aguça. Vocês reconhecem o Espírito por trás de palavras doces, percebem o motivo por trás de expressões agradáveis, sentem a verdadeira intenção por trás de cada convite, e quando o fizerem, deliberem, falem a verdade, alertem os que precisam ou se afastem, mas nunca ignorem o impulso do Espírito. Porque há um rugido subindo nos corações dos justos, um rugido não de rebelião, mas de justiça, não nascido de amargura, mas de ousadia. E vocês são uma parte vital desse rugido. São a voz que quebra o silêncio, o testemunho que lembra ao mundo que Deus não será zombado. São a prova viva de que Ele ainda resgata, ainda cura, ainda separa e ainda chama homens e mulheres para caminharem pelo caminho estreito. Não deixem a idade avançada se tornar sua desculpa para ficar em silêncio. Que ela se torne o palco para sua voz profética. Não deixem as rugas em seu rosto levá-los a se esconder. Que elas sejam prova das batalhas espirituais que vocês lutaram e venceram. Quando as pessoas olharem para vocês, devem ver um altar vivo. Quando ouvirem suas palavras, devem sentir a proximidade do céu. Quando alguém entrar em sua presença, deve sair diferente, porque a glória de Deus flui de sua vida. Muitos estão envelhecendo com conhecimento, mas não com poder. Muitos estão envelhecendo com fatos, mas sem revelação. Não caiam nessa armadilha. Que o fogo que uma vez queimou em sua juventude brilhe ainda mais em seus anos de maturidade. Que suas orações abalem fortalezas. Que seu louvor tenha peso celestial. Que suas palavras cortem a escuridão como uma espada. Vocês não foram feitos para desaparecer silenciosamente. Foram nascidos para brilhar intensamente. Agora, cada amizade, cada interação, cada conversa deve se curvar à glória que repousa em sua vida. Se isso significa caminhar sozinho, caminhem. Se isso leva a menos amizades, aceitem. Se isso resulta em ser mal compreendido, celebrem. Porque bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Eles herdarão o reino. Este é o seu momento para liderar os famintos, não entreter os apáticos, para discipular os ensináveis, não satisfazer os orgulhosos, para investir nos fiéis, não correr atrás dos indiferentes. Vocês não estão aqui para hospedar um clube social. São generais espirituais. E generais não buscam aplausos, eles buscam vitória. Não discutem, lutam em oração. Não baixam o padrão, afiam a espada,
Deus os está chamando para se posicionarem, não escondidos na multidão, mas na linha de frente, para serem sua voz, seu vigia, seu vaso de glória. Mas esse chamado vem com um custo: separação, não retirada, mas consagração. Uma remoção guiada pelo Espírito de qualquer coisa que dilua sua unção ou retenha seu chamado. E todo aquele óleo, o óleo inestimável que vocês carregam, veio com um custo. Veio através da dor, do sacrifício, de batalhas invisíveis. Não deixem qualquer um colocar as mãos nele. Não permitam que pessoas que não pagaram o preço lidem com o que Deus confiou a vocês. Guardem seu óleo, protejam sua paz, guardem a presença de Deus que repousa sobre vocês, porque há uma geração surgindo atrás de vocês que desesperadamente precisa ver como é uma vida totalmente rendida. Eles precisam ouvir como a santidade soa. Precisam acreditar que ainda é possível caminhar com Deus em pureza, em poder e em verdade. Vocês não estão apenas envelhecendo, estão subindo mais alto. Não estão desvanecendo, estão se tornando mais purificados com o tempo. Embora o corpo possa enfraquecer, o espírito se fortalece a cada passo, e à medida que sua força física diminui, sua autoridade espiritual aumenta. Não desperdicem este capítulo sagrado de suas vidas, mantendo companhia com aqueles que apenas lembram quem vocês eram, não quem vocês se tornaram. Cerquem-se de pessoas que honram o manto sobre sua vida, que respeitam seu chamado e que extraem de sua sabedoria com humildade e fome. Vocês vieram de muito longe para recuar agora. Testemunharam demais para ficar em silêncio. Experimentaram demais para jogar seguro. Então levantem-se, anciãos de Sião. Que sua voz ruja. Que suas mãos sejam instrumentos de bênção. Que seus passos se movam com paz e força divina. Vocês não estão recuando. Estão sendo reacendidos. Não estão se retirando. Estão sendo preservados para esta mesma hora. O inimigo não está apenas mirando a juventude. Ele também está vindo atrás dos anciãos, porque sabe que silenciar aqueles com peso espiritual enfraquece a próxima geração. Se ele pode diluir seu discernimento, pode contaminar a fonte da verdade. Ele está atrás de seu silêncio, mas o Espírito Santo está instando vocês a permanecerem firmes, a levantar sua voz como uma trombeta e a falar a verdade com a força de um guerreiro no coração de um pastor. Este mundo não precisa de mais volume, precisa de clareza, não de verdade vestida de compromisso, não de palavras suavizadas por emoção, mas de verdade afiada o suficiente para atravessar a escuridão como uma espada flamejante. E quem melhor para carregá-la do que aqueles que caminharam pelas chamas e inundações com Deus? Vocês não falam de teoria, falam de experiência. Não compartilham o que leram, falam do que viveram. Não falam por aplausos, falam porque Deus encheu seu espírito com sua palavra. Vocês não são chamados a buscar aprovação em seus anos de maturidade. Não são chamados a confortar os complacentes. São chamados a perturbar a rotina, a desafiar as normas e a despertar os espiritualmente adormecidos. Há uma inquietação sagrada que enche um vaso totalmente entregue a Deus. Ela agita o demoníaco, abala o familiar, e muitos de vocês podem sentir essa tensão agora, esse peso, essa urgência, esse fogo santo em seus ossos. Esse é o Senhor, lembrando que seu trabalho não está concluído. Ele está apenas começando algo novo através de vocês. O inimigo dirá que a amabilidade abrirá portas, mas o Senhor diz que é a santidade que abre os céus. O inimigo quer que vocês pensem que a simpatia leva ao favor. Mas Deus lembra que o favor com o homem não significa nada se vocês não tiverem o favor com ele. Não troquem sua unção por aprovação. Não silenciem seu fogo para fazer os outros se sentirem confortáveis em seu compromisso.
Vocês nunca foram feitos para se misturar. Foram escolhidos para se destacar. Há um custo em carregar a presença de Deus, um preço em caminhar em pureza, e isso, muitas vezes, significa ir sozinho. Significa dizer não quando todos ao seu redor dizem sim. Significa se afastar de círculos que não mais respiram vida. Significa cortar conversas que apagam seu espírito. E sim, significa ser mal compreendido, até mesmo por aqueles que vocês, um dia, consideraram próximos. Mas, a recompensa. A recompensa da paz que estabiliza sua alma. A recompensa da clareza divina. A bênção de caminhar tão próximo de Deus que seu sussurro silencia o barulho do mundo. Alguns podem rotulá-los de duros, outros podem dizer que são julgadores. Deixem que falem. O que chamam de julgamento muitas vezes é apenas discernimento. O que veem como distância pode ser a proteção divina de Deus. O que consideram grosseria, às vezes, é a justiça se recusando a comprometer. Não deixem as opiniões dos outros fazerem vocês questionarem sua missão. Se Deus os ungiu para corrigir, façam-no com compaixão e ousadia. Se Ele os chamou para se separar, façam-no com paz e convicção. O tempo para compromissos suaves acabou. Este é o momento para o confronto santo. E ouçam isto claramente. Sua gentileza nunca deve se tornar uma porta aberta para a decepção. Sua mansidão não deve dar espaço para manipulação. Nem todos que se aproximam buscam amor. Alguns vêm para drenar sua força. Eles lisonjeiam com palavras, mas seus corações carregam intenções egoístas. Estejam alertas, sejam sábios. O inimigo frequentemente veste sua decepção com gentileza, encobre a distração com palavras educadas e, se vocês não estiverem espiritualmente atentos, acabarão drenados, fora do curso e desconectados de sua missão divina. Vocês não devem seu tempo a todos. Não têm que compartilhar sua história com todos. Nem todos merecem um assento à sua mesa. Algumas pessoas devem ser amadas à distância, oradas em silêncio e mantidas em um limite sagrado e seguro. Vocês pagaram um preço muito alto para deixar as pessoas erradas esgotarem seu óleo. Caminharam por muitos fogos para permitir que uma companhia educada extinga sua chama. Agora é o momento de proteger ferozmente o que Deus derramou em vocês como um tesouro sagrado. Deixem o Espírito Santo guiar cada relacionamento, orientar suas conversas, escolher quem pertence ao seu círculo íntimo. Não hajam por culpa, movam-se na graça, não reajam por emoção, respondam com discernimento e nunca sintam a necessidade de se desculpar por preservar o que é santo. Quando a Arca da Aliança era carregada, nem todos podiam tocá-la. Ela era separada, manuseada com reverência e carregada por aqueles consagrados para a tarefa. Vocês, amados, carregam algo ainda mais sagrado, a própria presença do Deus vivo. Tratem-na de acordo e lembrem-se disto. Não é sobre se tornar amargo, é sobre crescer melhor. Não endurecido, mas mais santo. Não fechado, mas consagrado. Há uma diferença real. Quando vocês caminham no Espírito, não é sobre ser frio, é sobre ser claro. Não é sobre ser indelicado, é sobre foco. Não é sobre ser distante, é sobre discernimento. Não é julgamento, é recusar chamar a escuridão de luz. Isso é o que a maturidade espiritual parece. À medida que envelhecem em Deus, vocês começam a ansiar pelo que é real. Não tem mais espaço para sorrisos falsos, trocas superficiais ou espiritualidade superficial. Anseiam por profundidade, buscam substância, querem habitar em atmosferas onde demônios fogem e Deus se aproxima. Querem sentar entre aqueles que falam de milagres, que têm fome de avivamento, que choram em oração e celebram em louvor. Esse é seu tribo agora. É onde vocês pertencem. E se ainda não os encontraram, não se preocupem.
Deus está reunindo seu remanescente, Ele está construindo seu exército do fim dos tempos, e vocês não são esquecidos. São uma coluna entre seu povo, uma pedra fundamental em sua casa espiritual. Em seu tempo perfeito, Ele enviará as vozes certas para caminhar ao seu lado. Até lá, permaneçam separados, permaneçam puros, permaneçam no altar. Mantenham o fogo de sua devoção vivo. Sua voz carrega um som que faz o inferno tremer. Suas mãos seguram um poder que quebra cadeias. Suas orações liberam uma força que abala o céu. Vocês não são simplesmente idosos por idade, são guerreiros espirituais no reino de Deus. O inimigo treme quando vocês se levantam a cada manhã. As portas do inferno estremecem quando vocês elevam sua voz em louvor, porque vocês caminharam com Deus tempo suficiente para conhecer sua natureza. Experimentaram sua fidelidade, testemunharam seu poder salvador, perseveraram quando outros desistiram. E agora, vocês carregam uma autoridade santa que ninguém pode imitar. Não percam essa vantagem. Não deixem sua lâmina ficar cega. Não escondam sua chama. Se os mais jovens acharem que vocês são intensos, que seja. Se os rotularem como muito rígidos, muito sérios ou muito espirituais, apenas sorriam e levantem suas mãos ainda mais alto. Porque um dia, se viverem o suficiente, entenderão. Um dia, enfrentarão tempestades como as que vocês sobreviveram. Um dia, passarão pelo fogo que vocês suportaram e suas palavras ecoarão em suas mentes. Eles lembrarão de seu exemplo. Lembrarão que vocês permaneceram firmes, que nunca vacilaram. E essa memória os sustentará em suas próprias batalhas. Então, permaneçam ousados, fiéis servos de Deus. Permaneçam inabaláveis. Permaneçam santos. Este mundo não precisa de mais polidez. Precisa de seu fogo. Precisa de sua fé inabalável, de sua força feroz no espírito. Vocês vieram de muito longe para diluir seu caminho agora. Então, deixem que falem. Deixem que julguem mal. Vocês não foram chamados a manter a paz. Foram chamados a avançar o reino. E eu lhes digo isso com todo o peso do céu por trás. Se o mundo está ficando mais escuro, não é porque o mal ganhou poder, é porque a luz dos justos tem sido escondida sob camadas de timidez espiritual. Parem de apagar sua luz com gentilezas socialmente aceitáveis que não vêm do Espírito. Parem de suavizar seu discernimento para fazer os outros se sentirem mais confortáveis. Vocês nunca foram chamados a coexistir com a escuridão. Foram escolhidos para expulsá-la. Quando eram jovens na fé, havia coisas que deixavam passar por inexperiência. Mas agora, com cabelos grisalhos que falam de vitórias conquistadas, com rugas no rosto que testemunham anos de resistência e com um coração profundamente esculpido por décadas caminhando com Deus, vocês são destinados a ser um farol brilhante de verdade inabalável. Este não é o momento de diluir sua mensagem. É o momento de torná-la mais afiada. Há conversas das quais agora vocês devem se afastar. Não por orgulho, mas por causa de seu chamado. Há eventos que devem recusar. Não porque se acham melhores, mas porque foram separados para algo sagrado. A santificação não significa isolamento. Significa distinção divina. Significa que outros começarão a sentir que algo mudou em vocês. E essa mudança é a unção, é a chama, é o poder do Espírito Santo repousando sobre uma vida que se recusa a comprometer. Deixem que digam que vocês mudaram, porque vocês mudaram. Não estão mais vivendo para impressionar os outros, estão vivendo para interceder. Não estão mais buscando popularidade, estão buscando autoridade espiritual. Pararam de tentar ser companheiros de todos. Agora estão focados em ser mensageiros de Deus, e essa transformação é sagrada. Essa transformação é santa.
Esse movimento marca a verdadeira maturidade espiritual em Cristo. Lembrem-se, em João 17, verso 17, Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O céu não aplaude os agradáveis. Ressoa com os gritos dos fiéis, não com os aplausos, mas com os obedientes, não com os admirados, mas com os cheios do Espírito. E vocês, queridos, foram escolhidos para esta hora divina. Sua idade não é um obstáculo, é sua credencial espiritual. Porque o caminho que vocês percorreram está encharcado de dor, perseverança e vitórias milagrosas que vêm apenas de uma confiança profunda em Deus. A verdade é que vocês são uma ameaça ao reino das trevas. É por isso que o inimigo quer silenciá-los. É por isso que ele tenta domá-los com civilidade superficial e falsa humildade. É por isso que ele os pressiona a buscar aprovação, em vez de queimar, com propósito divino. Mas eu declaro: vocês não serão domados, não serão silenciados, não serão diluídos. Porque ainda há um rugido em seus ossos, um grito em sua alma, uma palavra afiada em sua boca. E agora é o momento de liberá-la. Suas orações ainda abalam o céu. Suas mãos ainda trazem cura. Suas palavras ainda carregam autoridade divina. Não deixem o inimigo mentir para vocês e dizer que são velhos demais. Moisés tinha 80 anos quando liderou uma nação para fora da escravidão. Caleb declarou: dê-me esta montanha. Quando tinha 85 anos. Ana era uma viúva idosa, mas permaneceu fielmente no templo dia e noite, orando e jejuando até seus olhos contemplarem o Messias prometido. Não há aposentadoria no espírito, há apenas reacendimento. Deus não terminou com vocês ainda. Ele está refinando seu caráter, reacendendo seu fogo e reposicionando vocês para seu propósito. Sim, isso também significa que ele está removendo aqueles que não mais se alinham com seu destino. Não chorem por aqueles que não conseguiram acompanhar seu crescimento. Não lamentem as amizades que desvaneceram. Não corram atrás do que Deus já removeu. Quando Deus poda, não é rejeição, é preparação para uma colheita maior. Alguns de vocês suportaram muita tolice sob o rótulo de amizade. Permitiram muitos compromissos sob a bandeira de ser gentis. Mas agora, o Espírito do Senhor está dizendo, em 1 Pedro 1, verso 16, sede santos, porque eu sou santo. Isso não é apenas conselho, é um mandato divino. E com esse chamado, vem uma separação necessária, uma consagração sagrada e uma nova elevação. Nem todos estão destinados a segui-los onde vocês estão indo. Nem todos estão qualificados para sentar onde vocês sentam. Nem todos são dignos da unção que vocês carregam. Guardem o óleo, protejam seu altar, sejam vigilantes sobre seus portões, sobre o que veem, o que ouvem e quem permitem em seu círculo íntimo. Nesta hora, o inimigo é enganador. Ele pode não aparecer com um rosnado. Às vezes, aparece com um sorriso. Só porque algo parece atraente, não significa que é divino. Só porque soa espiritual, não o torna santo. Vocês precisam do Espírito da Verdade para ajudá-los a navegar pela névoa da lisonja. Precisam da luz ardente da Palavra de Deus para expor e consumir cada conexão falsa. Ouçam atentamente em Salmos 40, verso 6. Sacrifício e oferta não quiseste, abriste-me os ouvidos, holocausto e oferta pelo pecado não reclamaste. Deus não está procurando vasos perfeitos. Ele está procurando aqueles que estão dispostos, corajosos, disponíveis, que clamarão: Deus, eu sou teu. Ele está chamando aqueles que enfrentarão o pecado com compaixão nos olhos e uma espada nas mãos, que deixarão o conforto para trás para perseguir seu chamado. Esse é vocês. É quem vocês foram criados para ser. Vocês não sobreviveram a batalhas
apenas para ficar em silêncio. Não atravessaram tempestades apenas para entreter os espíritos que uma vez tentaram destruí-los. Vocês foram marcados por Deus, escolhidos e consagrados. Agora, Deus os está levantando, não para serem conhecidos, mas para serem eficazes. Não para o aplauso da multidão, mas para o alinhamento divino. Não para a popularidade, mas para poder. Esta é sua hora. Não para se aposentar, mas para ser revivido. Não para desacelerar, mas para avançar com ousadia sagrada que abala as portas do inferno. Porque quando os justos se tornam corajosos, a terra recebe favor. Quando os justos se posicionam, o céu toma nota. Quando os justos se recusam a comprometer, o avivamento se acende. Então, aqui está a questão ecoando pela eternidade e confrontando sua alma. O que vocês farão com o fogo que Deus colocou dentro de vocês? Deixarão que ele tremule atrás das cortinas do compromisso e da conversa superficial? Ou se levantarão na autoridade do Espírito Santo e queimarão intensamente até seu último suspiro? Vocês nunca foram chamados a se misturar, foram nascidos para se destacar. Não estão na terra para entreter a multidão. Estão aqui para brilhar a verdade na escuridão. E nesta temporada final de sua jornada, vocês foram escolhidos para falar com maior clareza, amar com verdade mais profunda e viver com mais urgência intencional do que nunca. Não há mais tempo para investir em conversas rasas ou conexões superficiais. Deus os está chamando para águas mais profundas, para um terreno mais alto. A partir deste dia, que cada passo que vocês derem seja dirigido pelo Espírito, não moldado pelas opiniões dos outros. Que cada palavra que vocês falarem seja infundida com a verdade eterna, não impulsionada pelo desejo de aceitação. Que cada decisão reflita a sabedoria dos santos, não a confusão deste mundo passageiro. Esta geração está clamando por vozes que ainda tremem diante da palavra de Deus, por corações que ainda se entristecem pelo pecado, por olhos que ainda se fixam na eternidade. Se sua presença não perturba a escuridão, então é hora de reavaliar a força de sua luz. Se seus relacionamentos estão custando seu fogo espiritual, é hora de se afastar deles e se voltar para a cruz. Se vocês têm silenciado suas convicções apenas para manter a harmonia, lembrem-se disto. Não há paz sem verdade. A verdade pode causar divisão por um momento, mas traz liberdade duradoura para a alma. Vocês não precisam da aprovação de todos. Precisam da afirmação de Deus. Não precisam de um assento em todas as mesas. Precisam de tempo aos pés de Jesus. Não devem explicações por sua obediência àqueles que não carregam a revelação de sua missão. O que vocês devem é uma vida de passos ousados, cheios de fé, fundamentados na verdade e inabaláveis na confiança de que Deus caminha ao seu lado. Então avancem, não como alguém buscando conforto, mas como alguém carregando o reino. Saiam, não com medo, mas no fogo santo de uma alma forjada na provação e fundamentada na verdade inabalável. Vocês nunca foram destinados a ser companheiros de todos, foram destinados a ser servos fiéis de Deus. E que sua vida testifique o que o mundo esqueceu. Que a santidade ainda importa, que a sabedoria ainda ruge, que a glória ainda habita em vasos rendidos. Este é seu tempo. Este é seu momento divino. Não o joguem fora tentando agradar a multidão. Gastem-no sendo derramados para o propósito de Deus. Falem com ousadia. Falem com verdade. Caminhem em santidade. E que a chama de sua fé queime tão intensamente nestes anos finais que até as portas do inferno tremam cada vez que vocês se levantam. Na cultura brasileira, onde a família, a fé e a comunidade são pilares que nos sustentam, a mensagem do Papa Leão XIV sobre as 7 armadilhas espirituais a evitar na velhice ressoa como um tambor de samba.
que ecoa nas ruas do Carnaval, chamando-nos à reflexão e à ação. Este sermão não é apenas uma advertência, mas um convite vibrante para proteger a chama da nossa fé nos anos dourados, uma fase da vida que, para nós brasileiros, é marcada por histórias de avós que contam suas experiências com brilho nos olhos, por encontros calorosos, em rodas de conversa e por uma espiritualidade que pulsa como o coração de uma roda de capoeira. A velhice, como o Papa nos ensina, não é um declínio, mas um chamado à santidade, à coragem e à separação sagrada. Cada armadilha espiritual, seja a complacência excessiva, o medo da solidão, a busca por aprovação ou a abertura a influências erradas, é como uma corrente que tenta prender a alma, mas a mensagem nos liberta, mostrando que a verdadeira força está em permanecer firme em Deus, como um coqueiro que resiste aos ventos fortes do litoral brasileiro. Ao ouvir essa mensagem, sinto uma mistura de gratidão e urgência. A gratidão vem do reconhecimento de que, mesmo na terceira idade, Deus nos vê como guerreiros, não como espectadores. A urgência surge da percepção de que o tempo é precioso e cada escolha que fazemos agora carrega um peso eterno. No Brasil, onde celebramos a vida com intensidade, seja na festa de São João ou nas orações fervorosas nas igrejas, essa mensagem me faz lembrar que envelhecer é como preparar um prato de feijoada. Exige cuidado, paciência e os ingredientes certos. Não podemos permitir que pessoas ou influências que não honram nossa fé sejam misturadas ao nosso prato espiritual, pois isso compromete o sabor da nossa comunhão com Deus. A armadilha da amabilidade excessiva, por exemplo, é algo que vejo frequentemente em nossas comunidades, onde a vontade de ser querido pode nos levar a dizer sim, quando deveríamos dizer não. Isso me lembra de uma tia querida que, por medo de desagradar, acolhia todos em sua casa, mas acabava exausta, sem tempo para orar ou descansar em Deus. A lição aqui é clara. Gentileza é uma virtude, mas não deve custar nossa paz. Outra armadilha que ressoa profundamente é a busca por aceitação. No Brasil, onde a convivência social é tão valorizada, é fácil cair na tentação de querer agradar a todos, especialmente na velhice, quando o medo da solidão pode bater à porta. Mas o Papa Leão XIV nos lembra que nossa identidade está em Cristo, não na aprovação dos outros. Isso me faz pensar nas histórias dos mais velhos da minha comunidade, que, com sua sabedoria, nos ensinam que a verdadeira companhia é a presença de Deus, como um velho amigo que nunca nos abandona. Aprendi que dizer não a convites ou pessoas que não edificam nossa fé não é egoísmo, mas obediência. É como escolher dançar ao ritmo do Espírito Santo em vez de seguir a multidão em uma dança que nos afasta de Deus. A mensagem também me desafia a proteger meu círculo de relacionamentos. No Brasil, onde a família e os amigos são como o arroz e feijão de cada dia, é essencial escolher com cuidado quem permitimos em nosso espaço sagrado. A armadilha de abrir as portas para influências erradas pode ser sutil, como um vizinho que parece amigável, mas traz fofocas, ou um parente que, sem perceber, nos desvia do propósito divino. Isso me lembra de um avô que, em sua simplicidade, sempre dizia: "Filho, cuide do seu coração como quem cuida de um jardim. Não deixe ervas daninhas crescerem." Essa sabedoria popular brasileira se alinha com o chamado do Papa para sermos vigilantes, para podarmos o que não pertence ao jardim da nossa alma. A lição mais poderosa que tiro dessa mensagem é a necessidade de coragem espiritual. No Brasil, somos um povo resiliente, que enfrenta desafios com um sorriso no rosto e fé no coração. O Papa nos exorta a sermos como guerreiros espirituais,
não marionetes da cultura. Isso significa estabelecer limites, mesmo que pareça duro, e escolher a santidade acima da popularidade. Para mim, isso se traduz em ações práticas. Reservar tempo diário para a oração, como fazemos antes de uma grande festa, para nos prepararmos, cercar-me de pessoas que me elevem em Deus, como os amigos que cantam louvores juntos na igreja, e dizer não sem culpa quando algo ou alguém ameaça minha paz. É um chamado para viver com a ousadia de um sambista que sobe ao palco com confiança, sabendo que sua voz carrega uma mensagem que transforma. A velhice, na perspectiva do Papa Leão XIV, é uma missão divina, não um fardo. No Brasil, onde honramos nossos idosos como guardiões da sabedoria, essa mensagem nos convida a enxergar a terceira idade como um palco para brilhar, não para se esconder. A armadilha de acreditar que somos velhos demais para fazer a diferença é uma mentira do inimigo. Penso em Dona Maria, uma senhora da minha comunidade que aos 80 anos ainda ensina catequese com tanto fervor que inspira até os jovens. Ela é a prova viva de que a idade não diminui nosso chamado, mas o amplifica. Assim, aprendo que devo continuar orando com fervor, falando a verdade com amor e vivendo de forma que minha vida seja um testemunho da glória de Deus. Aplicando essas lições à minha vida, comprometo-me a ser mais intencional em minhas escolhas. Vou proteger meu tempo com Deus como se fosse um tesouro, como guardamos uma receita de família passada por gerações. Vou escolher minhas amizades com a sabedoria de quem sabe que nem todo sorriso é sincero, mas que a verdadeira comunhão reflete o amor de Cristo. E, acima de tudo, vou caminhar com a coragem de um brasileiro que enfrenta a vida com fé, paixão e determinação, sabendo que cada dia é uma oportunidade de glorificar a Deus. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um like para espalhar essa verdade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esse chamado à coragem espiritual. Pode ser sua avó, seu tio ou aquele amigo da igreja que está precisando de um empurrãozinho na fé. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que edifica sua alma. Nos comentários, escreva fé, se você está pronto para proteger sua paz e viver com ousadia para Deus. E não saia agora. Fique até o final, porque há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos fazer nossa fé brilhar como o sol do Brasil.